Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esse novo episódio aqui da WMCast. Hoje a gente está aqui com o Leandro, a gente vai contar um pouco da história dele, conhecer um pouco mais. Então, Leandro, seja muito bem-vindo. Conta a sua história aí de como foi a sua trajetória, até onde você chegou, né? De ajudante de pedreiro até o dono da empresa hoje com mais de 50 pessoas na equipe. Muito bom dia, eu me chamo Leandro Porto e é isso aí. A gente tem essa trajetória aí muito bonita aí que eu fico muito orgulhoso de onde eu vim e onde eu cheguei e ainda quero alcançar coisas maiores. Com certeza. Então é uma honra para mim estar aqui, Matheus, com você, para a gente bater esse papo aí. Legal. Perfeito. Leandro, deixa a gente queria entender um pouco da tua infância. Como é que foi a tua infância? Cara, minha infância foi uma infância bem legal, cara. Foi humilde. Minha avó veio da roça com meu pai e veio para a cidade. Meu pai, pedreiro. Pedreiro assim, né? Era meia colher, como diz antigamente, né? E foi bem difícil, mas a gente conseguiu superar. Com muita dificuldade, ele deu uma boa educação pra gente. E eu tive uma infância de brincar na rua, pé descalço, bola de meia, bolinha de gude, soltar pipa. Foi uma coisa bem hoje é difícil ter, mas... Difícil. As crianças hoje estão tecnologia o tempo todo. A minha infância não tinha, a gente não tinha televisão em casa para assistir nem novela, nem futebol, nada. Então a infância foi um pouco difícil, mas foi muito legal. Eu lembro muito das brincadeiras. Foi vivida, né? Muita brincadeira saudável. Pois é. Foi muito bacana. Eu me orgulho da minha infância. Legal. Fico até feliz quando vê alguém brincando na rua, né? Verdade. Porque na maioria hoje é escasso, né? das famílias o pessoal tá tudo no telefone, jogando videogame. É verdade. Assim, legal. Legal. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Dentro da tua infância ainda, o Leandro de pouca idade, ele se imaginava chegar onde ele chegou hoje? Qual era a tua perspectiva na época, naquela transição ali de criança para adolescente? Como que você se imaginava na vida? Então, meu pai, eu lembro de ir para a obra com meu pai, eu levava almoço para ele e chegava da escola e levava almoço para ele na obra. E aí eu acabava continuando, ficar com ele até o final do dia. Então, 9, 10 anos, eu já ia para a obra levar o almoço dele e ficava. Aí pegava uma madeira, pegava um balde de cimento, alguma coisa assim para ajudar ele, e já ficava lá. E aí eu fui crescendo. Com 12 anos para 13 anos, numa dessas minhas idas para a obra para levar o almoço dele, eu já começava a mexer em alguma coisa com a colher de pedreiro. Já chapava fazia uma bagunçazinha na parede, já comecei... Chapiscava alguma coisa? Já me deu um up ali, eu já comecei a fazer alguma coisa. E aí eu não tinha bicicleta, e meus amigos todos tinham, mesmo velhinho e tal, mas tinham. E era tipo, imagina, tu queria uma bicicleta para andar e não tinha, mesmo velhinha. Então, e meu pai não tinha condições de me dar a bicicleta, né? E aí surgiu uma oportunidade da onde a gente estava fazendo um serviço de fazer uma casinha de cachorro. A dona falou com meu pai, vou botar meu filho para fazer essa casinha de cachorro. E quanto vai ser? Nada não, você não precisa dar nada a ele não, você dá só alguma coisa para ele aí, tá bom. E aí, rapaz, para minha surpresa, a dona veio com uma bicicleta que era do filho, uma bicicleta antiga do filho. Caramba, e falou, você quer essa bicicleta como forma de pagamento? Falei, é sério? Foi ouro. E aí eu ganhei, foi o meu primeiro salário. Né? Foi o meu primeiro salário, uma bicicleta. Caramba. Eu fiz a casinha de cachorro. Assim, maior, sabe? Aquela coisa de você, vou ganhar alguma coisa. Empolgado demais. E aí, rapaz, porque até então, trabalhando com meu pai lá na obra, mas nunca peguei nem R$1. Mas essa casinha de cachorro foi o pontapé inicial, rapaz. Ela me deu a bicicleta. Eu não acreditei no primeiro momento, mas ela me deu uma bicicleta, cara, em troca do serviço que eu fiz.
Então, teu primeiro pagamento foi uma bicicleta. Foi uma bicicleta. E era o que tu queria, né? E era meu sonho. Era melhor do que dinheiro. Era meu sonho ter uma bicicleta, porque eu ficava olhando meus amigos brincando de bicicleta na rua e não tinha bicicleta. Ia pro campo, aí eu ia do lado assim, não tem quando a gente sentava na garupa, ou então ficava em pé atrás das duas orelhas da roda. Legal, Segurava no Já machuquei muita perna ali no pneu. Pois é, cara. E aí, eu ganhei a bicicleta. Rapaz, era uma Monareta, 18 marcha, com uma fita de verde, pô, linda, preta, com umas fitas verde fluorescente. Isso marca, né, cara? Lembra? Cara, memórias marcam eram demais. poucos que tinham bicicleta de marca, cara. Eram poucos. E eu ganhei. Aí ali, eu vi que era um bom negócio aquilo ali, rapaz. Falei, rapaz, isso aqui acho que é um caminho. Minha mãe e meu pai nunca deixaram eu sair do colégio. Porque a minha vontade era ir pra obra já com meu pai de manhã. Já começar. Meu pai e minha mãe seguraram, não, estudar. E aí foi onde eu comecei migrando um pouco para essa parte da obra, por conta do meu pai já estava fazendo nesse ramo de obra. Então foi ali que foi o meu pontapé inicial aí, foi esse início aí. Foi um primeiro momento onde eu me vi assim, de ter alguma coisa, uma profissão. E aí a gente sabe, assim, o seu sonho nessa época era fazer obra. Eu queria fazer obra, eu queria aprender tudo de obra. Então foi esse caminho. Com essa mentalidade, essa vontade de trabalhar naquele meio ali, naquele segmento. Isso. Né? E em relação a... Você falou de estudo, né? Sua mãe cobrou, lógico. Nossos pais, eles sempre puxam a nossa orelha para isso. Eu acredito que muito certo. Mas você chegou a puxar para a faculdade? Como é que foi a sua formação nesse meio? Então, vamos lá. E tem uma transiçãozinha nesse meio tempo aí. O que aconteceu? Aí com 14 para 15 anos, eu meio que fui para estudar de tarde, e aí na parte da manhã eu já comecei a pegar alguns piscatinhos, pintar grade de janela, aí ganhava R$5, R$10, sabe? Uhum. E aí de manhã eu já comecei a pegar alguns, meu pai já me ajudava, nas obras que ele sempre foi, assim, a parte de obra do meu pai era residencial. Então, assim, a sua mãe queria trocar o piso da sala, aí meu pai ia lá e trocava o piso da sala. Coisas bem, assim, caseiras, pequenas. Meu pai nunca teve essa parte de empreendedorismo, de crescer, então a coisinha mais residencial, normalmente vizinhança, que um indicava para o outro ali na localidade do bairro ali. Então sempre alguém queria fazer alguma coisa, e meu pai falava, meu filho pinta isso aí, meu filho faz isso aí, meu filho chapisca essa parede aí para você. E aí era R$5, R$10. E aí, quando 14 anos, eu recebi uma proposta para emboçar uma casa de 2 andares por fora, 6 metros de altura. Aquilo foi um grande desafio. Mas sabe qual era o pagamento? O rapaz tinha uma moto XL 250, enorme, linda. E ali me despertou meus olhos brilharam. Outro pagamento. Primeiro foi a bicicleta, o segundo grande foi a moto. Aí eu falei com minha mãe, deixa eu ir para a noite, porque eu tenho que pegar essa obra, é uma moto, mãe, isso aí vale muito. Isso era em 97, por aí, 98. E aí, rapaz, eu peguei aquele serviço, só contratei com o moço. Olha, o andame você monta. E aí eu vou emboçar a sua casa. E embocei, levei uns 6 meses emboçando a casa do moço lá. Mas consegui emboçar e no final ele me deu uma moto direitinho, chamou meu pai, entregou pro meu pai, ó, seu filho, só que ele não pode, que ele é de menor e tal, vocês veem o que vocês vão fazer. Aí meu pai vendeu a moto, comprou um terreno em Noan, e aí conseguiu coisas maiores. E ali eu vi que a obra dava dinheiro, 14 para 15 anos. E aí eu fui nessa aí comecei a pegar. Aí, quando não seria uma coisa difícil, eu era ajudante, entendeu? Eu chamava alguém para fazer a parte de profissional. Sim. E eu era ajudante. Mas eu sempre com essa visão de ficar buscando. Você sabe fazer? Sei, mesmo que eu não sabia. Mas eu falava que sabia fazer. Tem uma foto que eu vi esses dias no Instagram, muito legal. Você sabe fazer alguma coisa? É um empreendedor, né? Na página de empreendedorismo. É o cara pilotando o avião e lendo como pilotar um avião. O empreendedorismo é mais ou menos nessa linha, né? Você foi crescendo, né? Adquirindo experiência fazendo. Exatamente. Mas deixa eu te perguntar. E na parte de estudo, eu continuei só estudando. Eu estava com 15 anos, estava ainda terminando ali o primário, ali, né? Entrando para o 2º grau, né? E aí
eu fui para o ensino médio, formação geral, entendeu? Entendi. Muito impulsionado pela minha mãe. Quando eu fui para o ensino médio, com 16 para 17 anos, aí eu forcei minha mãe para me botar à noite. Entendi. Aí Foi essa transição que você só teve. deixou eu ir para a noite, porque o meu irmão, ele é 3 anos mais velho que eu, mas ele tinha repetido 3 vezes. Então ele estudava à noite, lá em São Gonçalo. E aí minha mãe falou, então você vai estudar com seu irmão à noite. Aí foi o... Melhor dos mundos na tua Porque cabeça. eu tinha um dia inteiro. Conseguia trabalhar e depois estudar. Exatamente. E quando surgiu esse despertar de você, do empreendedorismo, onde você enxergou qual o momento ali nessa fase da tua vida que você enxergou, cara, aqui dá para empreender, aqui que eu vou ganhar dinheiro? Então, nessa transição aí, eu estava com 18 para 19 anos, já tinha passado pelo alistamento, não servi, e aí realmente já estava quase me formando no 2º grau, e aí eu tive uma oportunidade de reformar uma casa de um senhor, que era um senhor de um porte um pouco mais financeiro, um pouco mais elevado do que eu estava acostumado lá no bairro onde eu morava. O bairro que eu morava era um bairro simples, mas de tanta gente fazer bem feito, acabou indo essa informação chegada. O nome dele é Getúlio, e ele era um grande empresário. Ele tinha uma cooperativa com muitos funcionários, era um visionário. E ele queria reformar uma casa e ele me conheceu, me indicaram para ele, eu fui lá ver essa casa e reformei a casa para ele. E ele ficou muito satisfeito, gostou muito. E aí depois ele me pediu para reformar um banheiro da casa da filha dele. E depois, ao mesmo tempo, ele pediu para mim fazer uma reforma num sítio que ele tinha em Japuíba. Caramba. E aí eu fiquei com 3 serviços ao mesmo tempo. Aí ele falou para mim, olha, você tem que aprender a gerenciar. Você tem que dividir seu tempo e aprender a gerenciar para você crescer. Porque se você for ficar só num lugar só, você não vai conseguir crescer. Mas se você começar a expandir, você pegou 3 obras, arruma uma pessoa boa com um ajudante, coloca lá, você vai lá de manhã dar as coordenadas. Arruma uma outra... E isso com 19 anos. Ele já me deu essa dica. Pode fazer. Aí eu falei, não, Getúlio, mas eu não tenho que isso, rapaz. Como é que eu vou... Não, Com 19 anos, nunca tinha passado por essa A confiança experiência. de uma pessoa é difícil. Aí ele falou, não, comigo você pode fazer. Nessas 3 obras minhas, eu confio em você. Você pode botar lá a pessoa, eu tenho certeza que você vai... Aí eu chamei meu pai, chamei meu tio, chamei meu primo para ser ajudante, chamei a família. Meu tio também era de obra. E aí eu fiz isso. Botei meu tio numa obra, botei meu pai numa outra obra, e meu primo como ajudante, e eu também botava a mão, eu ia de manhã nenhuma, dava uma sacudida, na parte da tarde ia para outra, dava um pega, e eu consegui concluir as 3 obras do Getúlio, e ele ficou muito satisfeito. Ali eu tive um despertar que eu poderia ser um bom gestor de obra. Ali eu vi, e deu dinheiro, deu resultado, eu paguei, pessoal, paguei meu pai, paguei meu tio, paguei meu primo, e sobrou dinheiro. Legal, legal. Ali eu vi a oportunidade. E aí, o virar da chave foi, que é onde eu presto serviço até hoje, que é com o senhor Adalberto, que é grande construtor, e ele estava com uma obra bem complexa num shopping famoso aqui do Rio, e não estava conseguindo alguém para resolver o problema. E através do meu cunhado, da irmã, do irmão da minha esposa, meu cunhado, que já trabalhava com ele na estrutura metálica, ele sabia que eu trabalhava com obra, ele me indicou para o senhor Adalberto. Olha, meu cunhado sabe fazer isso aí. Era um shopping, serviço à noite. E aí eu fui lá, um serviço bem difícil, serviço de ponta cabeça. E tinha que prender umas telas no teto e chapar umas massas no teto, e tinha que ficar a massa. E a massa, todo mundo que ia lá não conseguiam fazer o serviço. E Deus me iluminou naquela noite lá, na primeira noite que eu fui, Deus me iluminou, eu fiz um traçado lá com a massa que tinha lá, e eu fiz, rapaz, o que o pessoal que estava lá já 15 dias fazendo, eu fiz em uma noite. Caramba. E o senhor Adalberto, quando chegou de manhã, que viu o que eu fiz, ficou maluco, impressionado. Falou, não, rapaz, você não tem mais gente para trazer com você, não? Pode trazer. Foi ali. O Getúlio, então, foi a virada, o ponto de inflexão na tua vida, né? Que você saiu daquele pedreiro para um empreendedor ali, um gestor, né? Exatamente. Né? Do negócio. Ele foi
o que me impulsionou, assim, que me deu aquele empurrãozinho. Porque até então, vários pagamentos, eu trabalhava sozinho, eu era meu ajudante, a minha esposa foi meu ajudante também por bastante tempo. Conta um pouco dessa história aí pra gente, Leandro. Ah, é? Só fala mais um pouquinho perto do microfone. Então vamos lá. É melhor. Conta um pouco dessa história aí que é interessante. Então, eu ali, né, na transição ali de jovem para adulto, né, 20 anos, conheci a minha esposa num evento da igreja, num show gospel, lá na 2002, 2003, tinha muita festa gospel, né? Foi os Arrebatados, aí teve aquele um up assim, de uma transição do funk gospel, né? E aí foi muito legal e eu conheci minha esposa num evento desse. Porra, que legal, cara. Conheci minha esposa num evento desse e com 6 meses eu pedi a mão dela em casamento, com 6 meses, e com mais 10 meses nós casamos, sem ter nada. Sem ter Na cara e nada. na coragem. Com a cara e com a coragem. Eu agradeço muito a minha sogra, porque ela deu a garagem. O meu sogro tinha falecido já, então ela deu a garagem e o quarto que ela tinha. A casa tinha 3 quartos. Então ela me deu o quarto dela, que era o maior, e uma garagem que era conjugada ao quarto dela. Então eu abri uma porta, fechei a frente da garagem e fiquei com um quarto e uma cozinha e um banheirinho que eu construí. Então a minha sogra me ajudou bastante no início. A gente assim, sabe aquela coisa de início, né? Sim, você não tem. Por mais que eu trabalhasse, a gente trabalhava muito, eu trabalhava muito, mas não era também essa coisa de você ganhar muito dinheiro. Sim. Não tinha como, era trabalhando ali, fazendo ajuda, um banheirinho da senhorinha lá que era aposentada, que juntava o 13º para fazer a reforma do banheiro. Sim. Então você ganhava pouquinho. Então a gente sobrevivia. E eu ajudei muito os meus pais na época, antes de eu casar, meu dia todo ia para os meus pais. Não ficava praticamente nada para mim. E aí, quando a gente decidiu casar, foi uma transição. E aí, a Flávia, que é a minha esposa, um beijão para você, meu amor, te amo. A Flávia, minha esposa, abraçou a causa, olhou para mim e falou assim, eu acho que ela deve ter visto algum potencial em mim. Vou investir. Porque eu chegava sujo de cimento. Comprou na planta. Comprou na planta, exatamente. Eu chegava sujo de cimento e isso tem uma história também que eu gostaria de deixar registrado, que é a motivação. O que me motiva hoje? Eu, com 17 anos de idade, eu estava paquerando uma menina e eu fui humilhado por essa menina, porque ela disse que jamais namoraria um peão de obra, sujo de cimento. E aquilo ali, rapaz, eu guardo até hoje, cara. Faz, sei lá, 25 anos. Caramba. E eu guardei aquilo. Eu guardei aquilo comigo, não... eu já perdoei. Mas isso é o que me motiva. Se eu tiver que me sujar de cimento hoje, eu não tenho problema nenhum. Já passou, já se perdoou, né? Não tem problema nenhum. As obras da minha casa, eu costumo pegar com a rapaziada que vai lá fazer. Então, não tenho essa... Eu meto a mão. Mete a mão mesmo. Tem problema. Só que isso me marcou. E isso é o que me motiva. Por quê? Eu não queria mais continuar com a ferramenta na mão, chegando sujo de cimento em casa. Entendeu? Eu queria algo mais, pô. E aí eu casei... Continuei tendo que trabalhar, botando a mão na ferramenta. E muitas das obras não tinha dinheiro para o ajudante. E a minha esposa ia ser minha servente. E ela topou. Caramba, que ia legal. Comigo, rejuntava piso, então tu ganhou na Mega Sena. Ganhou na Mega Sena. Hoje a gente vê muito isso. Que a família ajudar ou incentivar é muito difícil. Hoje é mais fácil um desconhecido virar o teu amigo do que teu amigo virar o teu cliente. É verdade. Isso é fato. E sobre motivação, é muito interessante porque eu também me motivo com algumas coisas. E assim, eu tô no processo ainda, eu não cheguei nem 1% de onde eu quero chegar, mas as coisas que já me falaram e as pessoas que desacreditam de mim me motivam muito, cara. Exatamente. E assim, e você olha pra trás e vê o quanto você já avançou e você já tá na frente dessas pessoas, mas você não tá nem 1% de onde você quer chegar. Exatamente. Então, são coisas que às vezes a gente acha que vão te fazer mal, mas pelo contrário, essas coisas te motivam, te fazem crescer, fazem evoluir o teu nível. Hoje, se eu sentar com essas pessoas que não acreditaram em mim, não tem mais assunto. Não é porque eu sou melhor que elas. Não, todos somos iguais. Mas não tem mais assunto. Hoje, o ambiente da gente é outro.
Então, assim, essa parte de motivação que você falou é muito legal e eu acredito que também muitas pessoas que estão vendo a gente se motivaram de alguma maneira dessa forma de desacreditar e etc. E hoje o que me motiva, além do desacreditar de algumas pessoas, é a minha família, cara. E eu acredito que é o que te motiva também, porque você falou da tua esposa com brilho nos olhos. Não, minha esposa, ela é tudo na minha vida, né? Tudo que eu conquisto, já conquistei, conquisto e ainda pretendo conquistar, a gente, 100% tem a mão dela. Né? Que legal, a cara. minha esposa é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas duas pernas. Ela é meu suporte. Minha família, né? Meu suporte. A minha filha também, Rafaela. Beijo, Rafaela, eu te amo. Papai te ama, tá? Ó. Eu fico até emocionado quando eu falo da minha família, porque Deus me presenteou com essa bênção. E eu sou muito grato a Deus pela minha família. E ela foi me ajudando. E aí, voltando aqui um pouquinho, né, nessa trajetória, por muito tempo ela foi minha ajudante de pedreiro e ela tem esse legado com ela, me ajudando no pouco ali, na escassez. Ela segurou firme ali comigo ali e não me largou. E aí veio nesse avanço do crescimento, né? Quando eu já conheci o seu Adalberto com a construtora, que aí eu fui trabalhar com o seu Adalberto, aí deu uma pausa no empreendedorismo, Leandro, pessoa jurídica ou empreendedor. Por quê? Ele me fez uma proposta para trabalhar para ele de carteira assinada. Então, eu entrei, trabalhei de carteira assinada durante 7 anos nessa construtora, para o seu Adalberto. Desde pedreiro, depois eu fui para supervisor, depois eu fui para mestre de obra, e eu fiquei 7 anos na CLT. Até que eu vi que chegou o meu teu limite, né? Ali, e eu tinha que avançar. Ele já me dava até serviço por empreitada, trabalhando de carteira assinada. Então, assim, ele também te abriu muita porta, me ajudou bastante. Então, eu montei uma equipe paralelo. Eu trabalhando de carteira assinada, eu já vinha montando uma equipe, entendeu? E aí eu dei baixa na carteira e aí fui trabalhar como empreiteiro sem ter empresa, sem ter CNPJ. Trabalhei durante uns 5 anos como empreiteiro sem ter CNPJ, mas já tocava gestão de pessoas ali, você era um empresário sem... Já estava moldado já. Já estava moldado. Estava faltando só o CNPJ. E como é que foi a maior dificuldade quando você estava nessa etapa aí desses 5 anos na empreitada? Assim, por si só, sozinho. O grande desafio é você conseguir chegar na sexta-feira e ter o recurso para pagar o pessoal. Isso era o grande desafio. Porque eu não tinha... eu nunca fiz um curso de administração. Até então, voltando um pouquinho à sua pergunta sobre o estudo, eu terminei o 2º grau e fiz um curso técnico de edificações durante 2 anos. Né? Eu só não consegui pegar o meu certificado para poder trabalhar na área. Porque eu já estava envolvido com o seu Adalberto, aquela correria de obra, e aquilo naquele momento não estava me fazendo falta, então eu acabei abraçando o trabalho, entregar o resultado para o seu Adalberto, para também ter o resultado financeiro. Então, essa parte do estudo... Aí eu dei uma pausa, isso foi em 2001. Eu parei de estudar. Aí fiquei muitos e muitos anos aí sem estudar. Nessa transição de 5 anos sem empresa, eu não sabia... Administração, gestão de pessoas... Fluxo de caixa, fluxo de caixa, entrada e saída, não sai nada. Era pegar aqui, botar aqui, pegar aqui, botar aqui e vai. E isso é o que acontece na maioria dos empresários, dos empreendedores. Você pode ter certeza. Um empresário de pequeno porte, ele ainda não sabe separar o CNPJ do CPF. Verdade. Então, é muito misturado. Até depois que, com o tempo, ele passa de um nível Y para o nível Z, ele começa a entender, cara, eu não posso mais fazer isso. Né? Esse é o momento que ou ele muda ou ele quebra. Exatamente. Então, o cara, se ele não aprende, ele precisa aprender isso para crescer, para poder escalar, para gerar estrutura para o próprio negócio. Porque então, senão ele continua sendo assalariado de alguma forma. Aí, só trabalha para ele mesmo. Exatamente. Mas legal, cara. E aí eu queria entender, também, juntando essa parte, a gente está tentando
fazer a jornada, cronograma, né? Entender como realmente foi teu desenvolvimento, teu crescimento. Já estamos avançando, estamos aí na metade do caminho. Está sendo muito interessante, tá? E como foi a parte de captação de cliente, por exemplo, nesse momento, para poder gerar demanda de fato? Você vê que, olha, agora está começando a crescer, está entrando volume, está entrando cliente. Qual foi o canal que te fez crescer dessa forma? Então, eu tenho comigo, né? Não tinha, eu tenho comigo uma coisa que é o seguinte: tudo que for fazer, faça com excelência, né? E eu tenho uma frase que eu aprendi numa reunião de uma das obras que a gente fez uma vez com o seu Adalberto, numa construtora chamada Oriente, e eles faziam reuniões. E em uma dessas reuniões eu aprendi uma frase: planejando o futuro, construindo qualidade. Muito bom. Então, o que é planejar o futuro? Você pode dominar o futuro? Não é isso. Mas você pode planejá-lo. Exatamente. Sim. A gente é muito desse pensamento também. Planejar o futuro para você construir com qualidade. Então, graças a Deus sempre me iluminou de andar um passo à frente. Por exemplo, o engenheiro da obra tinha um problema ali. Só que eu já sabia daquele problema e já tinha pensado na solução. Então, quando o engenheiro da obra chegava até mim, eu como prestador de serviço, e me passava aquele problema, eu já entregava para ele a solução. Doutor, vou fazer isso aqui, doutor. Aí o doutor ligava para o calculista: pode ser feito dessa maneira? Pode. Excelente ideia. Deve. Pode fazer. Ganhava crédito em cima de você, né? Mas tá tudo bem, porque... Verdade, já resolvi o teu problema. Mas ele sabe que realmente o problema foi resolvido por você. Então, o cara sabe. Mas eu não tenho esse... Esse ego, né? Não, esse ego não. Tá tranquilo. Mas o que importa é que o próprio engenheiro, ele já te via com os outros olhos. Verdade. Pô, eu quero esse cara do meu lado. Eu quero esse cara do meu lado. Não posso perder esse cara. O resolvedor de problemas. Porque você dá a solução. E na construção civil tem muito isso. Problemas assim que aparecem difíceis de resolver. E eu sempre tinha uma visão um pouco mais à frente do que estava por vir. Por exemplo, tem um piso para colar. Tu já tem o piso, tu já tem o material, já tem a argamassa, tu já sabe, já tem paginação. Não é chegar o dia de colar o piso para você tentar descobrir se tem as coisas. Não. Entregava tudo prontinho, o cliente já chegava assim: não, já está pronto, doutor. Então, isso foi um diferencial para eu poder ter um pouco mais de ser diferencial aí no mercado, que são muitas empreiteiros, são muitas empresas. Então, o diferencial, eu acredito, na minha visão, foi isso. Eu andar um pouco à frente com pensamento já quando os problemas vier, você já ter uma solução na hora ali, na hora. Eu lembro de uma situação, numa reunião lá no grupo do Amigão, na obra, e o proprietário, o seu Tony, ele lá com uma situação e perguntando, e tinha uns 6 ou 7, ninguém falava nada, ninguém dava ali uma solução para o homem era o presidente do grupo, e como que vai ser resolvido isso, gente? Não é possível. E aí, rapaz, Deus me iluminou. Deus me iluminou de uma tal maneira. Ninguém vai dar uma solução para isso aqui, temos que resolver. Olha, seu Tony, só um minuto. E eu fiz para ele na hora. Eu dei uma solução para ele na hora, assim, ele olhou e gostou e falou: eu quero isso aqui patenteado, é isso aqui padrão para todas as lojas. Muito obrigado, Leandro. Olha, aquilo ali, rapaz, foi... Tu se enche de orgulho, né, pô? Eu fiquei impactado com aquilo ali. E hoje, eu sou um empreiteiro que faz as obras do Amigão, todas. Graças a Deus. Entendeu? E quando você fala Leandro, dentro do grupo Amigão, todo mundo sabe quem é o Leandro Porto. Entendeu? Se remete a você. Verdade. Então, tudo da parte civil do Amigão, eles lembram de mim. Foi um marco. E isso a gente tem... Aí vai um legado. Por quê? Teve uma reunião do seu Tony, que é do grupo Amigão, com o seu Gilson, que é do grupo Vivian Festa. E qual é o seu empreiteiro? Aí ele falou: Leandro Porto. Eu te indico ele, depois não. Olha, rapaz. Legal. Então a propaganda é importantíssimo, mas o que você entrega como resultado que é fundamental. Sim, com certeza. Não tem outro. Você pode... O fundamental, o que você entrega, qual é o resultado? E aí um vai falando pro outro e aí essa... Verdade.
A gente também já passou por alguns pontos desses. Nós somos uma assessoria de marketing, então a gente trabalha com essa parte de captação, a gente consegue gerar demanda para o cliente, mas um dos nossos pontos de aquisição também que a gente dá muito valor é o bom trabalho. A gente já teve várias indicações de clientes que já estavam no nosso portfólio para clientes que entraram através de indicação. Então, a gente não precisou gastar com tráfego pago ou fazer algum tipo de propaganda patrocinada. Então, isso que você faz é o legado. Cultura, né? Você gerou uma cultura na tua empresa que você leva com você e para os teus funcionários. E isso passa uma credibilidade para o teu cliente, assim como nós fazemos aqui na empresa também. Eu queria te fazer uma pergunta, que essa pergunta é interessante. Já teve algum momento que você precisava de obra e não tinha? O que você fazia quando o telefone não tocava? Qual foi esse ponto que você falou, cara, tá difícil aqui, o telefone não tá tocando, ou você não chegou a passar por isso? Cara, eu passo por isso, né? A gente tem um volume grande de mão de obra e é um grupo que eu considero como família. Então eu me preocupo com o grupo, me preocupo com a família. E realmente isso acontece, porque você vai terminando as obras e aí qual é a decisão que você vai tomar se você não tem outra, se o telefone não toca para uma obra nova? É mandar embora, né? Você tem que dispensar e a pessoa, como é que vai ficar? Família da pessoa. Então, isso é um grande desafio para mim até hoje, de você ter, no momento que diminui o ritmo, né? A obra cai, não aparece outro, o telefone não toca, você fica um pouco naquela ansiedade de saber como vai ser, o que você vai fazer com os colaboradores, qual a decisão que você vai tomar, quem você vai mandar embora. É uma situação que até hoje eu ainda tenho que trabalhar nela. Mas dói, é difícil. Tá bem difícil. Eu vou sempre assim, por exemplo, uma estratégia que eu uso, tá? Agora eu estou fazendo isso agora. Tem um colaborador que não tem serviço para ele, é um serviço específico, não tem serviço e eu não tenho outra frente para ele. Então, conversei com ele, ele tem 2 anos de casa, ele tem direito ao auxílio-desemprego. Então, eu falei para ele, olha, vou ter que dispensar, a gente infelizmente não tem essa demanda, mas você vai ficar aí uns 6 meses recebendo o teu auxílio, você vai ter um suporte, e aí nesses 6 meses você atrás de um outro serviço, e se por acaso a gente conseguir, com certeza as portas da empresa vão estar abertas para você. Então, eu procuro tentar deixar pelo menos o colaborador um pouco encaminhado, né? Para poder ele seguir e a vida dele não ser, né, tão prejudicado. Eu sei que eu tenho que ter uma visão como empreendedor e como empresário, eu não posso botar o coração na frente. Sim, é verdade. Eu tenho que... Isso é um ponto que a gente vai falar também. Eu não posso botar o coração na frente. É difícil, mas eu tento ser coerente porque eu entendo que empresa é uma coisa e a vida pessoal, o carinho, a consideração que você tem é outra. Você tem que dar prioridade à empresa, a empresa não pode sentir. Sim. Então, eu não posso deixar um colaborador ocioso sendo peso para a empresa. Sim, amanhã a conta vai chegar. Verdade. Então, eu tenho esse cuidado, mas quando o telefone não toca, olha, é uma aflição. Eu confio muito em Deus, eu entrego nas mãos dele, né? Mas é claro que a gente, por ser humano, nós temos, né? A gente fica ali naquelas aflições ali, mas a gente vai superando. Eu peço muita força a Deus para continuar nessa caminhada aí, continuar nessa jornada, porque a intenção não é parar. É verdade. Então, tem uma pergunta aqui justamente sobre pessoas, né? Hoje são 50 pessoas ou são mais de 50 pessoas? Olha, direta e indiretamente. Hoje a gente está terminando algumas obras grandes, né? Então, hoje deve ter em torno aí de 50 colaboradores atendendo a gente indireta e diretamente, entendeu? Mais na parte industrial, né? Comercial também. Exatamente. E como é a divisão da sua equipe hoje? A maior parte é operacional ou você tem algum tipo de time de gestão? Então, eu tenho uma secretária, né? Que é a Marcele, e ela trabalha home office. Eu não tenho um escritório físico. Sim. Né? Eu tenho um escritório na minha residência e ela trabalha na residência dela, home office, né? Home office. E aí é separado assim, ela faz toda a parte administrativa, contratação de funcionários, contato com contabilidade,
toda essa parte aí de controle de ponto. Orçamento. O orçamento fica comigo. Fica contigo. O orçamento fica comigo, eu monto o orçamento, ela faz o controle de gasto. Por exemplo, cada obra ela tem um ponto da obra que ela bota ali, todos os colaboradores estão ali, o custo de cada colaborador, quanto que a gente está gastando ali naquela obra, e aí quanto que nós temos para receber, quanto nós temos para gastar. No final, ela faz o balanço, vê o que gastamos, o que sobrou, e aí ela também faz esse controle, acompanha diariamente essa parte de gestão de recursos, tanto com o gasto quanto também do recebido. Ela também controla isso. Mas aí a parte de lidar com os clientes, totalmente 100% sou eu, 100% sou eu. Todas as propostas sou eu também, passa por minha mão, todas elas. Até pelo know-how que você tem, né? Todas as propostas passam por mim, e a parte financeira fica com a minha esposa. Toda a parte de pagamentos, né? Toda a parte financeira, a esposa que administra essa parte aí. Essa aí eu não. Essa parte aí eu não. Você acha que hoje, por você não ter um time comercial, né, assim, dedicado 100% a lidar com clientes que já têm intenção de comprar, você acha que isso te afeta ou já te afetou em algum momento? Então, por centralizar muito em mim, é claro que eu fico limitado, né, em mim. É claro que se eu tenho mais para trabalhar nessa parte de atender clientes. Prospecção, vendas, né? Exatamente. É porque o meu serviço, como é um serviço de mão de obra, de venda de mão de obra, né, é um pouco mais complicado o comércio, né? Se não for com uma indicação boa, se você não tiver uma referência boa de alguém que te dê também essa ponte, faça essa ponte, sim, você chegar por uma pessoa desconhecida e vender a minha mão de obra de construção civil é bem difícil. Eu vou te falar Porém, calma aí. Vai, completo. Então, porém, eu acredito muito que sem divulgação, ninguém vai te conhecer. Verdade. Se você não mostrar o que você sabe fazer, como você vai ter alguém para comprar? Eu acredito nisso. Acredito muito. E acredito que pode até alavancar muito mais. A questão é, hoje, centralizado em mim, se eu abrir uma demanda muito grande, eu não vou dar conta. Então, eu precisaria realmente... Pelo menos ter uma pessoa dedicada ao comercial. Exatamente. A gente, só para completar ele, a gente pegou uma vez uma cliente e aí a gente colocou uma demanda muito grande em cima dela. E a gente tem um CRM que a gente consegue... meio que ver o WhatsApp dela, né? No sentido de gerenciar os processos. O cliente se o cliente respondeu, se o cliente está em processo de fechamento, etc. E a gente viu que a maioria ela não respondia. Então, assim, o negócio dela não estava preparado para poder ter uma alta demanda que a gente entregou para ela. Entendeu? Então, isso queimou um pouco do trabalho dela, né? Hoje, eu acredito e tenho certeza absoluta que a venda é o principal negócio de todo empresário. Eu acredito. Você imagina um médico. Um médico, se ele não vende, ele não tem cliente. Se ele não tem cliente, ele não tem demanda. Então, assim, qual o principal foco hoje da gente? É gerar demanda para os negócios e justamente tentar fazer o cara conseguir novos clientes, novas áreas, para ele não sofrer tanto. Só que, às vezes, a gente passa por alguns clientes que não tem um time comercial. De repente, uma pessoa ela consegue resolver todo o teu problema. E aí, você tem que ver como investimento. Cara, eu preciso de mais obras, só que eu preciso também de uma pessoa que cuide dos clientes que estão chegando. Uma pessoa que faça os vídeos para mim, para eu poder publicar. Então, tem tudo isso por trás, né? Mas, assim, em relação à demanda e a que é difícil ou não a tua área, cara, isso é balela um pouco. Porque a gente consegue fazer o teu negócio chegar a qualquer pessoa interessada nele, entendeu? Sim, sim. O que tá precisando? Na real, o que eu te perguntei foi sobre a parte comercial mesmo, tirando a parte de captação, tirando marketing, a parte visual, né, que a gente vê ali para poder comprar alguma coisa, porque o que ele falou faz até sentido com o contexto da pergunta e com o que eu ia te perguntar depois. Porque hoje, a pergunta foi nesse sentido. Cara, hoje você está recebendo... clientes, pessoas que precisam do teu trabalho e estão falando com você. Será que você tem a mesma eficácia de um time comercial? Era mais sobre isso, entendeu? Sobre a eficiência mesmo de converter ou perder essa pessoa que tem o interesse.
Eu particularmente, assim, eu nunca entrei nessa linha de publicidade, de ter um time comercial para divulgar a marca e tentar empreender dessa maneira também, visando algo até que abrange muito mais clientes do que o boca a boca. Sim. Né? Eu até tenho isso como dizer assim, um pouco até de falta mesmo, né? Falta, porque toda marca tem que ser divulgada, senão... É verdade. Você imagina o McDonald's se ele não faz divulgação, Até ninguém porque, ia conhecer, né? Vamos dizer, amanhã o amigão para de fazer obra, para de fazer obra, eu vou fechar a empresa. Verdade. Entendeu? Exatamente. Então tem que ter... O leque tem que ser aberto. E realmente é uma área que a gente precisa aprimorar. Realmente. Eu, como gestor da empresa, eu reconheço. E aí, só para voltar um pouquinho, que passou a parte do estudo que você comentou, aí naquela transição ali que a gente estava de empreiteiro sem CNPJ, houve uma transição onde precisou criar a empresa. Não tinha como trabalhar mais Só de empreitada, só né? de empreitada. Precisou criar o CNPJ e registrar os colaboradores. E aí foi uma transição difícil, porque eu não sabia nada. Tudo muito caro. Tudo muito caro, tudo muito novo, contabilidade e tal, aquele exame. Fora o aquelas imposto que coisas você paga em todas. cima de cada carteira assinada. Imposto, o e valor aí em si. foi uma transição. Aí ali eu vi que eu precisava de um engenheiro para ser o técnico responsável da empresa, da construtora. E eu tive que contratar um engenheiro também. Foi aonde eu tive que voltar para a sala de aula, porque eu não ia ter como manter um engenheiro na minha empresa. Né? Então eu falei, não, eu mesmo vou ter que ser um engenheiro da minha empresa. Então voltei para a sala de aula depois de 20 anos e voltei faz 5 anos e esse mês agora eu me formei em engenheiro civil. Parabéns, legal, cara, que parabéns. Isso é bom, é um Esse marco. mês agora, É um marco significante. Pô, para mim então, cara, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo, da minha esposa que me apoiou, me ajudou e me formei. E aí agora já estou fazendo o processo de credenciamento né, no órgão, que é o CREA, para eu poder me habilitar e ser o responsável técnico da minha empresa. E agora se diminui mais um custo, né? Também. Com certeza. E aumenta E te uma abre mais outra portas. frente, porque vocês falando de comercial. Eu, como engenheiro, eu posso abrir muito mais campo para mim na parte comercial de você criar laudo, você vender o que você tem como experiência, Sim. entendeu? Não necessariamente você tem que ter uma mão de obra Sim, para verdade. você vender. Não, você como engenheiro habilitado, podendo prestar o serviço, podendo assinar, Até Já pela tem tua um bom experiência. nome, Já uma tem um boa bom nome. experiência. e a experiência conta muito, né? Eu tenho pesquisado sobre uma demanda que eles precisam, que o mercado precisa sobre criação de laudos técnicos para edifícios comerciais, shopping centers, que eles têm periodicamente que um engenheiro habilitado faça uma inspeção no imóvel e dê um laudo dizendo, olha, tem que melhorar isso aqui, tem que fazer aqui, tem que corrigir ali. E isso é um serviço que tem uma demanda grande e tem um déficitzinho de laudos técnicos de problemas futuros. O que eu tenho bastante experiência quando eu vejo Justamente alguma você já coisa. faz. Entendeu? Então eu consigo olhar e ver que aquilo ali é um problema futuro. E eu já posso vender isso. De repente é um novo CNPJ que tu vai abrir. De repente é isso aí. Que E legal, aí cara. sim, esse CNPJ aí eu vou precisar de muito comércio, porque É verdade. de muito comercial, na verdade, de muito comercial para poder divulgar esse novo tipo de trabalho. A gente está nessa possibilidade Transição. de ir por esse caminho, porque eu Legal. acredito muito que eu consiga entregar bastante coisa tendo esse poder da caneta. Legal, né? Com legal. certeza. E é uma realização de sonho, porque eu vou confessar para vocês aqui. Quando eu era ajudante, fiz uma casa para minha tia, junto com meu pai. E eu estava fazendo edificações, né? Estava ali com meus 19 anos, 20 anos, né? E eu de ajudante com meu pai lá, mas eu era ajudante porque meu pai que pegou a obra, né? Então eu era ajudante do meu pai. E eu fazia edificações, então eu já tinha aprendido que em toda obra você tem que botar uma placa como responsável técnico da obra.
né? E aí eu peguei uma tábua de 30, uma tábua suja de cimento, e escrevi na placa o meu nome e botei um número lá. Aleatório. Tem um número lá. E pendurei na frente da obra, sabe? Aquilo ali meio que foi já uma profetizando, sabe? Que ia acontecer, né? E aí eu pendurei na frente da obra. E aí o meu tio que chegou, ele falou, ué, quem é o responsável da obra? Você, Leandro, você já é o responsável da obra. Aqui tem responsável da obra. Sou responsável da obra, tio. Estou fazendo edificações. Sabe, com aquele ano, com aquele 20 anos. Não, tio, estou fazendo edificações. Eu tinha aprendido que o técnico de edificações pode assinar projeto até 4 pavimentos. Uhum. Então, ali já fiquei deslumbrado com aquilo, né? De você botar teu nome na frente das... Pô, passava na frente dos prédios, via aquelas placas. Já se imaginava ali, né, Poxa, cara? muito orgulho. E agora, eu já coloco a placa na frente das obras, né, da empresa, com o engenheiro, que é o meu parceiraço, Rodrigo, que me ajuda bastante aí. O nome dele lá tá como engenheiro aí, mas tá o nome da empresa. Já bota a placa lá. Só que falta ainda realizar o meu sonho, que é botar com o meu nome e o meu CREA. Isso vai acontecer. Em breve. Você já passou pelo mais difícil. Pois é. Vai agora acontecer. É só crescimento, né? E aí vai ser mais uma realização de sonho, vai ser mais uma oportunidade de repente alavancar uma nova frente aí. Legal. E eu tô muito animado mesmo, porque a gente vê que a gente tá numa evolução. Tá no caminho certo. Estamos no caminho de crescimento, a gente sabe que não pode estagnar, não pode ficar parado. Nunca é o suficiente, a gente tem que sempre ter essa visão de crescimento, mas sem tirar o pé do chão, sem pisar em cima de ninguém, claro, com humildade, simplicidade, é uma coisa que eu prezo muito. E é isso. Perfeito. E como você se vê a sua empresa daqui a 5 anos? Quando alguém falar sobre a sua empresa, o que você quer que as pessoas pensem? Uma baita de uma mega construtora, entendeu? Muito confiável, com um trabalho de excelência. É isso que eu penso, é isso que eu desejo, é isso que eu trabalho para isso. Eu converso com meus colaboradores, porque é difícil, por quê? Porque você lida com seres humanos. Sim. E tem dia que o cara não tá legal, pô. Tem dia que o cara não tá bem, né? Mas mesmo assim ele tem que estar lá trabalhando e o cliente vendo. Você tá entendendo? E aí, às vezes, o cliente vai ver alguma coisa que ele não gosta no colaborador, que não tá num dia legal. Entendeu? Então, uma coisa que essa venda de mão de obra, ela é complexa e difícil por conta disso, que você está lidando com seres humanos. Sim, o cara tem o dia mal dele, né? E aí eu converso com o meu pessoal, olha, vocês têm que saber, trabalho a trabalho, vamos entregar para o cliente o melhor, com excelência, eu sempre trabalho nesse... E aí, com essa questão de eu me formar como engenheiro, porque eu já estou com a empresa aberta há 5 anos, vendendo apenas mão de obra. Só executo, eu pego uma obra e construo, mas preciso de muitos colaboradores, né? Eu acredito muito que a minha alavancada vai ser agora depois de formada, porque eu vou conseguir vender muito mais do que só a mão de obra dos meus colaboradores, porque eu tenho muito mais ainda para entregar, né? Para entregar e conquistar e vender, com a minha experiência que eu tenho nesses 25 anos de construção civil e agora podendo habilitado a ser responsável técnico. Então, daqui a 5 anos, bom, eu espero que já tenha uma pessoa ao meu lado, né, para justamente trabalhar nessa parte aí de atender cliente, fazer orçamento, entendeu? Já tem uma estrutura completa, né? Uma estrutura completa, e aí com divulgando, com trabalho aí de marketing. Quem sabe assessoria de marketing. Porque quando eu falei aqui sobre comercial, eu acho que essa parte de comercial ainda é muito puxada ao marketing, é muito paralela aos mais antigos, você é mais velho que eu. Eu não tenho noção do que você está falando quando você fala de comercial e marketing. Para mim é tudo a mesma Quando coisa. eu falo comercial, é venda. Você tem um time de venda, era isso que eu quis dizer, entendeu? Não tem, então, assim, ninguém porque realmente, que ele falou, uma empresa que faz, por exemplo, um trabalho com a gente, mas o cara não tem estrutura, não vai fazer sentido. Por quê? Porque ele vai ter muita demanda, mas ele não vai ter como tratar aquela demanda, atender bem, com qualidade, que é o que você tem como propósito na sua empresa hoje, isso. de crescer moldando isso lá. Entendeu? Então a pergunta era justamente
comercial em relação à venda, o time de venda para poder converter. Entendi. É porque a gente é o meio do caminho. A gente é entre a sua empresa e o seu cliente. E nesse meio tem que ter um time de... Eu vou Isso. conectar a sua empresa para o seu cliente. No meio vai ter que ter alguém que vai fazer o fechamento. Então, isso que ele falou do time comercial. A gente só vai pegar o interesse do teu cliente com a tua empresa, entendeu? A gente vai fazer aparecer. Vai conectar É aquilo um ao que você outro. estava falando, né? Você imagina, a Coca-Cola ela investe em marketing absurdo por ano no Brasil, o McDonald's, empresas grandes como essa investem em Bilhões marketing por ano. bilhões por ano, é bilhões. Então, assim, não é dinheiro que gasta, é um investimento. Então, assim, os empresários hoje em dia, eles têm que entender que o marketing, ele é atrelado ao crescimento da empresa. Se você imagina a tua empresa daqui a 5 anos, na estrutura que você falou, se você não investir, ela não vai chegar. É muito difícil, entendeu? Verdade. Então, assim, é gradativo. Toda empresa ela precisa de um time comercial e um time de marketing por trás dela para ela poder realmente alavancar. Que é esse processo entre o cliente e o teu negócio. Eu faço vocês se casarem, né? E aí vocês fecham o negócio. É basicamente isso. Então, quem sabe daqui a 5 anos a gente também não tem um time comercial dentro da agência, aí a gente trabalha junto. Não sei. Exatamente. Aí a gente já faz o teu comercial e o teu marketing. Com certeza. Então, com relação a essa questão de parcerias, né, graças a Deus, Deus sempre me ajuda nessa parte, né? Eu peço muito direção a Deus quanto a isso. Por quê? Por exemplo, eu tenho uma parceria que é até muito bacana. Eu me orgulho muito dessa parceria que eu tenho com um grande amigo meu, que é o Jailson Costa, que é de ar-condicionado, que é um ramo que eu não atuava, mas a minha empresa era habilitada para prestar esse serviço, entendeu? Porque o meu irmão é engenheiro mecânico, né? E eu vinculei ele à minha empresa, até para ele ganhar experiência. Sim. Então ele se formou e queria, de alguma maneira, atuar na área. Então eu vinculei ele à minha empresa, e aí quando precisa fazer algum laudo, emitir alguma RT, ele emite como engenheiro mecânico. Então eu tenho na minha empresa hoje um engenheiro civil e um engenheiro mecânico. E aí, para você, em alguns serviços de ar-condicionado, você precisa da RT, que é a anotação de responsabilidade técnica da execução do serviço. Principalmente nos shoppings, eles exigem. Você não pode fazer o serviço se não tiver. Então, casou de eu ter uma estrutura e o Jailson ter a mão de obra especializada. Casou. Foi um casamento perfeito. Entendeu? E isso deu muito certo, dá certo até hoje. Entendeu? Então, assim, eu tenho essa visão de empreendedorismo de parceiros, que eu não vou crescer sozinho. Com certeza. Sim, verdade. Não tem como a gente crescer sozinho. Então, se tiver um aqui querendo crescer também, vamos. Tiver aqui, vamos. E é isso. Então, a minha visão, por ter me formado agora, por ter essa visão de parceria, de crescimento, eu tenho certeza que daqui a 5 anos... Ser transparente, entregar bem, entregar com qualidade. Sim, sim. Principalmente ali na área financeira, uma transparência ali de tudo às claras, bem explicadinho, detalhado. É fundamental. Honestidade. Sim, verdade. Isso é um dos fidelidade, principais. Sabe? Aquela coisa de você, honrar ali tudo direitinho. Isso, cara. Os princípios, né? A gente leva muito isso também no nosso negócio, porque até quando os clientes chegam pra gente, né? Eu sou cristão e eu converso muito com Deus. Deus, que seja o cliente que seja correto, que tenha uma índole que a gente tem, que tenha o respeito que a gente tem, uma lealdade, porque hoje é muito difícil você encontrar pessoas leais. Você vê que o cara dorme com a mulher dele e trai a mulher dele. Pô, então esse cara não vai tem casar como com a gente. casar. Como é que não vai trair um sócio, por Entendeu? exemplo, um parceiro de exatamente. negócio? Como que não vai trair? Então isso vai muito da nossa cultura também, né? Sim. A gente não conhece todos os clientes a fundo que a gente tem, mas a gente tenta ao máximo se aproximar para poder, a nível de parceria, como você está falando, caso a gente for fazer alguma parceria com alguém, a gente sempre preza por conhecer a pessoa. Isso é um dos pilares. Possível, né? O mais compatível. Exatamente. Para poder casar direito. Então, ficamos felizes por ouvir essa história. Tá? A gente já vai caminhar para o encerramento. Então, eu queria entender se você tem alguma frase, alguma coisa que você precise dizer
Pra talvez uma pessoa que sonha em viver a vida que você vive, sonha em chegar onde você chegou, caminhar como empresário, ou até mesmo no teu ramo. Você tem alguma coisa a dizer? Olha, tem uma coisa que eu ouvi numa declaração de um jovem formando, e ele disse que os rios não bebem a própria água. A árvore, ela não come seu próprio fruto. Tá entendendo? Por aí. A gente não faz pra gente mesmo. Quando a gente faz pro outro, a gente recebe. É verdade. Quando a gente faz pensando só na gente, eu quero ficar milionário, eu quero conquistar, eu quero. É verdade. É difícil você chegar. Mas quando você pensa em você produzir para abençoar o próximo, o outro que está com você ali, cara, do teu lado, aquilo vem para você de uma maneira extraordinária. Verdade. Isso é verdade. Profundo, tá? Profundo. Muito Então, profundo. eu acredito muito nisso. Eu acredito de todo o meu coração. E se você acredita também, faz isso. Faz para o próximo que vem para você novamente. Eu tenho um ponto também, que assim, o meu maior sonho é realizar o sonho das pessoas que eu amo, e não o meu. Isso é muito profundo, porque é justamente o que você está falando. O meu maior sonho é eu poder dar a melhor vida do mundo pro meu filho. Isso. É chegar pros meus pais e aposentar eles. Cara, Isso aí. toma aí, 20 mil reais por mês. Isso aí. Se eu precisar fazer mais nada, cara. Se tu quiser fazer, é por Maravilha. hobby. Então, assim, o meu maior sonho é realizar os sonhos das pessoas que eu amo. Então, é muito isso que você está falando também. Muito legal. E deixa eu te falar pra gente encerrar, Leandro. Como se alguém quiser te contratar, como que a pessoa te acha? Fala pra gente. Deixa um número, uma rede social, o que você tiver aí. Então, eu ainda sou um pouco aí da era analógica, tá? Sou bem sincero aqui, gente, apesar de eu ter só 42 anos. Mas quem trabalha nessa parte aí de ter Instagram, ter redes sociais, é a minha esposa, né? Mas nesse momento eu não tenho como passar nada para ninguém. O que eu posso passar é meu telefone de contato pessoal, que você fala direto comigo, tá? Que é o... Vai falar direto com o homem, hein? Direto comigo, gente. Pode ligar aí, que é o 21 97751 2566. 21 97751 2566. Leandro Porto, eu atendo você. Pode me chamar que eu vou lá. Show de bola, então, pessoal. A gente está encerrando aqui mais um WMcast. É um prazer ter vocês até o final do vídeo. Entre em contato com o Leandro, que é um dos melhores construtores aí do Rio de Janeiro. E fora do Rio também a gente dá um jeito, não dá? Vamos. É isso aí. Então, todo o Brasil. onde a gente estiver alcançando aí, vocês quiserem fazer um orçamento, é só entrar em contato com ele. Entrar em contato comigo que a gente vai ter E é uma isso. honra. Vai ser É um prazer, Leandro. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade e que vocês também consigam alavancar, crescer, que vocês têm, né, uma caminhada bonita aí pela frente, que esse Amém. trabalho maravilhoso de vocês aí, de fazer as outras pessoas crescerem, que o trabalho de vocês é esse. Olha Chega só, a soar engraçado, mas é uma verdade. Exatamente, vocês... É o propósito que você falou. Olha que legal, olha que legal. A intenção de vocês é que o outro cresça. É muito legal isso, gente. E Deus vai retribuir vocês em dobro, pode ter certeza. Amém. A gente crê nisso. Tá bom, gente? Olha, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, ter tido essa oportunidade. E tô aí à disposição. Vambora. Mais na frente a gente vai sentar de novo. Aí de mim aí, eu tô aí Tamo junto. pra ajudar vocês no que for preciso e em breve uma parceria, quem sabe. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. É isso. Fechou.